E aí pessoal, Daniel Godfrey aqui de novo no canal Jesus em Mim. Normalmente eu gosto de repartir aqui contigo sobre o reino, sobre Jesus, sobre a palavra. E algumas semanas atrás, o Victor Rodrigues, um pastor da Argentina, ele esteve aqui e falou sobre um ponto muito importante que eu não posso deixar de dividir contigo. Ele repartiu sobre uma estratégia de como Satanás ataca os discípulos de Jesus. E a palavra nos diz que nós não podemos ignorar os desígnios, as vontades, a estratégia de Satanás para que ele não alcance vantagem sobre nós. Então eu preciso repartir contigo nesse vídeo sobre isso e não deixe de acompanhar até o final. A palavra diz em Ezequiel, no capítulo 28, nos versículos 5 e também nos versículos 16 a 18, ela cita 3 vezes a palavra comércio quando está se referindo a Satanás. Por que ela fala sobre comércio? Porque uma das estratégias de Satanás, de como ele ataca os discípulos de Jesus, é que Satanás ele negocia com aquele que ele quer tentar. Em Gênesis 3, versículos 3 a 5, Satanás já evidencia essa estratégia dele tentando atacar Eva. Lá no início diz o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. E olha o que Satanás disse para a mulher. Então a serpente disse, é certo que não morrereis. E aí já começa a contradizer a palavra de Deus e começa a negociar e propor algo diferente. Para nós entendermos um pouco mais essa estratégia de Satanás de negociar com aqueles que ele quer tentar e para nós podermos nos prevenir com relação à estratégia, tem um exemplo muito bom do Antigo Testamento, que é o exemplo de como Moisés e como, na verdade, o faraó do Egito, ele negociou com Moisés a libertação do povo de Israel. Olha só que interessante. A comparação, né, o Velho Testamento ele é sempre uma sombra das coisas do Novo Testamento. E o Egito ele pode ser comparado com o mundo, Faraó pode ser comparado como um inimigo, como o diabo, e Moisés e o povo como nós, os discípulos de Jesus. E olha só que interessante, né? Fala ali em Êxodo 5, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: depois foram Moisés e Arão e eles disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. O objetivo de Moisés ao libertar o povo era para que o povo celebrasse ao Senhor, ou seja, para que desfrutasse da comunhão com o Senhor. E o inimigo, ele na verdade, ele despreza essa comunhão com o Senhor. O inimigo, ele quer nos afastar dela, e era justamente essa a estratégia do inimigo. Prender o povo de Israel no Egito para que eles não desfrutassem da vida com Deus. Então olha que interessante como ele faz para prender o povo de Israel nesse domínio do faraó do Egito, né? Esse domínio do inimigo. Primeira coisa, ele vai lá e depois que as pragas estão acontecendo, nós conhecemos aquela história, mas olha só o que Faraó diz em Êxodo 8, 28, ele fala para Moisés, ele diz assim, ó, deixarei-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Inclusive, ele até diz, orai também por mim. Olha que estratégia sutil. E a mesma coisa que Satanás faz conosco. Ele diz assim, ó, tudo bem, pode ir, pode ser salvo, desfrutar um pouquinho da comunhão com Deus, pode ir até no culto, mas não vai muito longe. Não te afasta muito do mundo, não te aprofunda muito na tua experiência com Deus. Olha só que estratégia sutil, ele está negociando conosco. Ele diz, vai, pode viver uma vida morna com Cristo. Essa é uma estratégia muito perigosa e que muitos de nós talvez estejamos caindo nessa estratégia. Nós vamos no culto, nós conhecemos ao Senhor, nós até lemos a palavra, mas nós não temos profundidade. E nós não nos afastamos muito do mundo. Isso é justamente Satanás negociando com o discípulo. Ah, pode ir, mas não vai muito longe. Muito cuidado com essa primeira estratégia de negociação do inimigo. Uma segunda estratégia de negociação do inimigo, ela está lá em Êxodo 10, nos capítulos 8 a 11. Então continuam acontecendo as pragas, porque Moisés ele se manteve firme, ele disse, não, nós vamos e nós vamos longe, nós não vamos ficar e nos contentar com essa vida morna, né, fazendo essa comparação. Mas olha daí o que o faraó diz nos versículos 8 a 11. Ele fala o seguinte, eu vou resumir aqui, mas ele diz assim, tá bom, vocês podem ir então, podem ir celebrar essa festa ao Senhor, mas deixem as crianças. Olha que estratégia sutil. Às vezes o inimigo ele até não se importa. Então tá bom, já que tu quer viver essa vida de profundidade, tá se mantendo firme e não tá cedendo para essa vida morna, então vai. Mas deixa as crianças. O nosso Deus, ele é um Deus de gerações. Ele se importa não só com a nossa vida, mas também com a vida dos nossos filhos. E Satanás, às vezes, ele se contenta, tudo bem,
Pode tu ter uma vida com Cristo, mas ali ele quer tentar pegar os nossos filhos. Então nós, como os discípulos de Jesus, nós não podemos ceder a isso, nós não podemos negociar com Satanás e nós precisamos investir nos nossos filhos, investir nas crianças para que eles deem continuidade no reino, para que eles também vivam a mesma profundidade que nós queremos viver com Cristo. Tem um texto que eu li alguns anos atrás, num livro do Tozer, que ele fala que Satanás ele tenta atrofiar ou matar os jovens e as crianças antes de que eles se tornem soldados. Olha que estratégia sutil. Nós podemos ver esse exemplo na própria vida de Moisés, onde Faraó tentou matar as crianças e matar Moisés antes de que ele pudesse ser usado por Deus para libertar o povo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Mata todas as crianças. Satanás não sabe de onde vai vir o ataque, ele não sabe onde vai se levantar um próximo Billy Graham, um próximo evangelista, um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus. Então ele tenta matar as crianças e destruir essa geração. Nós não podemos negociar com Satanás e ceder. Nós não podemos expor as nossas crianças aos ataques do inimigo. Então nós como pais, seja pais naturais ou seja pais espirituais, nós não podemos permitir que nossos filhos e as crianças sejam alvos, sejam vítimas e sejam atacadas pelo inimigo, porque é sim interesse dele essa negociação de investir nas crianças. Olha que interessante esse texto de Hebreus 11, 23, falando de Moisés mesmo, diz assim, ó, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, foi escondido por seus pais. Nós conhecemos a história e sabemos que a mãe de Moisés, para que ele não fosse atacado e morto pelo faraó, ela esconde ele num cesto. E isso salva a vida de Moisés. Então nós, como pais naturais e pais espirituais, precisamos ocultar, esconder as nossas crianças dos ataques do inimigo. E como nós podemos ocultar e esconder os nossos filhos? Salmos 91 fala sobre a sombra do Deus onipotente. Nós precisamos esconder os nossos filhos em Cristo, mergulhar eles em Cristo de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo que pudermos investir para que eles conheçam a pessoa de Cristo. E além disso, nós podemos esconder, ocultar a vida dos nossos filhos também dentro da igreja, dentro do convívio com o corpo de Cristo. Ali é um ambiente saudável, onde a vida de Cristo ela é reproduzida e transmitida, e ali é um ambiente onde nossos filhos eles estão também escondidos dessa estratégia de Satanás. Então nós não podemos deixar que nossos filhos sejam criados por sorte, nós esperarmos que eles vão ser homens e mulheres de Deus. Nós precisamos ser intencionais nisso, investir na vida deles, investir na leitura da palavra em casa. Ah, mas meu filho ainda não entende. Investe na palavra, porque a gente não sabe exatamente qual é o momento em que ele vai começar a entender tudo, então a gente precisa mergulhar a vida deles na palavra, no convívio com a igreja. Nós temos experimentado agora com o Davizinho, né? Às vezes é difícil que ele fique também num culto, ou que ele participe dos grupos, porque ele quer brincar, quer fazer outras coisas, mas esse convívio com a igreja está escondendo, guardando a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, nesse convívio que protege contra os ataques do inimigo. A terceira forma de negociação que Êxodo nos fala que Faraó fez com Moisés e que nós podemos comparar com como Satanás ataca os discípulos e negocia com os discípulos, ela está em Êxodo 10, dos versículos 24 a 26, que diz o seguinte: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, então vai, ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Olha só que sutil. Tá bom, pode ir tu então investir e ter profundidade, já que o não vá mais longe não funcionou. Tá bom, então tuas crianças também podem ir, mas não deixe o vosso gado. Olha só, às vezes Satanás tenta nos prender nesse domínio dele pelos nossos bens, pelas coisas materiais que nós temos. 1 Timóteo 6,10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz ali que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas fala que o nosso amor ao dinheiro é a raiz dos males. Então, o ter bens, ter dinheiro não é o problema, mas quando o nosso coração se apega demais aos bens, se apega demais às posses, ao dinheiro, à minha casa, ao meu carro. Sempre a minha vida passa a girar em torno de acumular riquezas, minha vida passa a girar em torno de melhorar o meu quarto, fazer uma reforma na casa, melhorar minha cozinha. E aí, quando eu consigo melhorar minha cozinha, agora eu preciso melhorar o meu quarto, porque já não está tão bonito como era a minha cozinha. E agora o meu pátio já não está tão bom. E aí tua vida passa a girar em torno dos bens. Isso também é uma estratégia de Satanás para nos prender nesse domínio dele, para que nós não avancemos com mais profundidade e sejamos totalmente livres para servir o Senhor.
Para vocês verem quão importante é isso, tem um texto que Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon. Ele chama ali Mamon como esse Deus das riquezas que domina as pessoas através das riquezas e prende elas através do amor ao dinheiro. Então, para vocês verem quão sério é esse assunto e como Satanás pode aprisionar a vida de muitas pessoas por causa das posses, dos bens e do amor ao dinheiro, que eu creio que é a única vez que Jesus chega a dar um nome a um demônio, né? Então, é algo muito importante nós cuidarmos para não ficarmos presos ao Egito por causa do nosso gado, dos nossos bens materiais. Então eu realmente fui impactado com essa palavra do Victor Rodrigues e eu queria dividir contigo para que no teu dia a dia tu fique atento a essas 3 estratégias, para que tu não esteja negociando com o inimigo, para que tu não esteja primeiro negociando com essa vida morna, de não ir muito longe, ou não esteja cedendo e expondo os teus filhos ao inimigo e muito menos também vivendo uma vida presa por causa do dinheiro e das posses. Nós precisamos discernir essas estratégias. Se estamos negociando com o inimigo em alguma delas, nós precisamos nos arrepender, precisamos confessar e realmente viver essa vida intensa com Cristo, onde nós não damos ouvido a esses ataques do inimigo. Assim como Moisés, como é que Moisés reagiu às 3 tentativas de negociação de Faraó? Moisés se manteve firme, ele não cedeu nem um pouco. E da mesma forma, com esse vídeo eu quero te animar a se manter firme contra esses ataques do inimigo. Sempre lembrando que o Espírito Santo é Ele quem nos capacita para tudo isso, Ele está conosco. Jesus mesmo disse, eu estou convosco todos os dias, tem de bom ânimo que eu já venci o mundo. Então, a vida de Cristo em ti, o Espírito Santo te capacita para se posicionar firme contra todos esses ataques do inimigo. Espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida, assim como eu fui muito abençoado por essa palavra, e que Deus te abençoe.